Olá, se você não me conhece, eu sou a Rita. Eu sou coach de autoestima e de poder pessoal. Sou administradora, gestora de pessoas, empreendedora. Mas quero te contar como me tornei coach. Então, a minha jornada profissional foi em empresas de diferentes tipos e portes. Eu trabalhei em empresa pública, multinacional, instituição de ensino, empresa familiar, empreendi por 3 vezes. Você está conseguindo perceber como que eu passava de empresa a empresa? Pois é, eu sentia sempre um vazio, eu nunca me sentia inteira nesses trabalhos. Mas o que acontecia? Não era porque eu não gostava de trabalhar nas empresas. Eu entrava nas empresas, treinava, organizava, alcançava os resultados e aí eu começava a me sentir vazia e passava para outra empresa. A questão é, hoje eu sei, eu já me conheci muito através do autoconhecimento, através do coaching, através de análise, terapia. O que acontece? Um dos valores bases para mim é o trabalho. Ele precisa me desafiar. Eu não me encaixo em rotinas organizacionais tradicionais. Então eu sempre ia para outra empresa. E aí eu pensei que talvez pudesse ser a síndrome do administrador. O que é a síndrome do administrador? O administrador, ele precisa planejar, organizar, controlar, comandar e coordenar. Então eu pensava assim, eu preciso ter o meu negócio para fazer tudo isso. Eu acho que muitos administradores pensam assim. E eu fui ter o meu negócio próprio para poder fazer tudo isso. E empreendi por 3 vezes. Mas e o que acontecia? O vazio sempre chegava. Nessa época, com as minhas empresas, eu já usava, coincidentemente, o coaching para administrar, para gerir as pessoas, numa administração mais participativa, numa escuta mais ativa, a comunicação era diferente. A gente fazia coaching em grupo sem saber. Sentávamos todos, conversávamos, trazíamos questões emocionais para a roda. Era muito interessante, mas o vazio continuava lá. Eu não entendia, eu já tinha feito de tudo, eu não conseguia entender por que isso acontecia comigo. Aí o fato é que não importava se fosse o meu negócio, se fosse o negócio do outro. A questão é essa, organizacional mesmo, da empresa, de tudo que uma empresa precisa ter. E no fundo eu não queria ter uma empresa. A minha paixão sempre foi ajudar as pessoas, treinar as pessoas a serem melhores, ajudar os empresários, treinando as pessoas deles. Então, o treinamento estava sim na minha alma, eu sabia disso. Essa era a minha paixão. O coaching me apareceu quase como mágica, no momento certo. É sempre assim, não é? Nem antes, nem depois. Sincronicidades, aparentes coincidências que acontecem em nossas vidas. Mas você tem que estar atento e disposto a seguir a voz que vem do seu coração. Essa voz chama intuição. Foi um acontecimento atrás do outro e todos me levavam a um só lugar, ao coaching. Coincidentemente, depois de tantas coincidências, mais ou menos depois de 1 ano, eu fui procurar uma escola de coaching. Era uma instituição que mais se alinhava aos meus valores e ao que eu acreditava. E aí eu liguei para a instituição e, coincidentemente, tinha uma turma que começava 2 dias depois aqui em Belo Horizonte. E isso não era comum, assim, eu acho que na ocasião eles tinham 3 turmas por ano. E foi isso que aconteceu, eu liguei, depois de 2 dias eu estava lá e me formei na turma 53 de BH. E a partir desse momento eu soube que esse era o meu caminho e meu propósito se alinhou ao propósito da alma. Quando alinha um propósito de vida, alinha ao propósito da alma, tudo flui, tudo começou a fluir, eu tive convicção que era esse mesmo caminho. Eu já ia me esquecendo, mas é muito importante dizer. Nessa época, das empresas, foi mais ou menos em 2007, eu era casada.
Eu convivia com meus maridos já há 11 anos, eram 9 anos de namoro e 3 de casamento, de um casamento que durou no total 18 anos. O fato é que em 2007 eu adoeci, tive síndrome do pânico, angústia profunda. Por quê? Eu estava ferindo os meus 2 valores bases, a liberdade, um casamento que já não fazia sentido para mim, um casamento que eu me sentia presa, e o outro valor base, que era o meu trabalho, e que também eu senti um vazio enorme. E ferir os meus 2 valores bases culminou na doença. Quando a gente leva uma vida sem sentido, longe de nós mesmos, aparecem as crises de sentido. E a síndrome do pânico é uma crise de sentido. Até que eu consegui virar esse navio, me curar, me divorciar, demorou. Mas em 2016 eu consegui. Aí comecei a trilhar minha jornada rumo aos meus sonhos. Foi fácil? Não, não foi. Como você pode perceber, foi um caminho longo. Eu bati muito a cabeça. Mas foi fundamental para que hoje eu pudesse ajudar outras pessoas a elevarem a sua autoestima, a terem coragem, determinação, energia de viver e assim caminharem mais rápido em direção ao que elas querem para a vida delas. A não desperdiçarem tempo. Tem uma frase que eu não sei bem de quem é, mas ela diz assim: o nosso erro é achar que temos tempo. É fácil? Não, não é fácil. Mas pode ser simples quando você já sabe o caminho. E é por isso que eu tô aqui hoje, para te ajudar a encurtar o caminho até os seus sonhos. Então vamos para a nossa aula de hoje, que é os passos rumo à liberdade. Pessoal, então eu fiz uma pergunta outro dia lá no meu Instagram, que para me ajudar a fazer essa aula. Eu perguntei para as pessoas o que era ser livre para elas e com isso elas me responderam. Eu separei 4 respostas para servir como base aqui da nossa aula, tá bom? Então eu perguntei o que é ser livre para você, né? Então a gente teve empreender, ser dona de mim. Outra, nos meus dias de folga me sinto livre. Poder ter saúde e condições financeiras para realizar meus sonhos. Hoje, sair e respirar, sem máscaras e medo. Empreender, ser dona de mim, ótimo. A pessoa quer empreender, ser dona dela. A primeira coisa, o primeiro passo rumo à liberdade é a gente ter clareza. Então, a pessoa ela quer empreender, ela vai se perguntar: eu vou empreender, mas eu quero empreender em qual ramo? Eu quero vender o quê? Eu quero vender para quem? Então ela vai buscar sempre ter clareza do que ela quer realmente. Nos meus dias de folga eu me sinto livre. Na verdade, ela não se sente livre nos dias de folga. Ela se sente presa no trabalho dela. Então, o que está tendo aqui nesse trabalho dela que tem deixado ela se sentir presa, que tem deixado ela se sentir sufocada, que só no dia de folga dela, ela se sente livre. Então, na verdade, aqui ela tem que identificar o que tem lá nesse trabalho dela que não está fazendo bem para ela. Ah, tá, não faz bem para mim o meu trabalho, eu já sei que não faz bem, mas não tem outro jeito, é o que eu preciso para viver, etc e tal. Ok, não tem jeito de mudar? Não. Ah, então eu preciso associar o meu trabalho coisas que me dão prazer. Ou então tem jeito sim de eu me livrar do meu trabalho. Como que eu posso fazer uma transição de carreira? Como que eu posso planejar essa transição? Como que eu posso me preparar hoje para poder ter outro trabalho? Então, essa questão aqui, nos meus dias de folga, eu me sinto livre. Nessa outra aqui, poder ter saúde e condições financeiras para realizar meus sonhos. Saúde você não é sorte ter saúde. Claro que pode ser, às vezes, azar e tudo mais, e coisa da vida, você não ter saúde. Mas você pode fazer algumas coisas para que você tenha saúde. Você pode se alimentar bem,
você pode fazer exercícios. E poder ter saúde. Pode dormir bem. E dormir cedo. E pode fazer autoconhecimento, né? Autoconhecimento para a saúde. Ela pôs aqui, poder ter saúde e condições financeiras. Pois é, pessoal, o primeiro passo para você ter condições financeiras, quando você tá no vermelho, quando você não tá legal, é você saber o que você ganha e o que você gasta e o que você pode cortar. Tem muitas planilhas financeiras no senhor Google e aí esse é o primeiro passo para que você tenha saúde financeira, né? Condições financeiras para realizar os seus sonhos. E o terceiro aqui tem mais uma coisa, é quando você começa a se organizar financeiramente, começar a fazer um planejamento. Mas claro, tendo o quê? Clareza. Quais são os sonhos? Quais são os sonhos exatamente? Há quem faça o painel dos sonhos, eu faço. Porque quando a gente faz isso, a gente cria caminhos, trilhas neurais para que a gente siga nesses sonhos. Mas é muito importante você saber quais são os sonhos, um a um, que você vai guardando aqui, ou quando você já tem a finança organizado, você vai pesar, eu prefiro comer bem nesse restaurante ou eu prefiro guardar um pouquinho aqui para o meu fundo de viagem, por exemplo. Você começa já a se questionar, porque quando você faz o planejamento financeiro, você tem um mapa na sua frente do que são as suas finanças. E também tem muitas coisas a fazer, você pode estar com dívida, negociar dívida, tem muitas coisas a fazer, o Google pode te ajudar, ou um especialista, tem a Natália Arcuri, que eu recomendo muito, que ela te ajuda nesse beabá todo. Mas tendo clareza simples, clareza do que ganha, clareza do que gasta, clareza dos sonhos, clareza do que você pode fazer hoje para ter mais saúde. Ótimo. O próximo aqui que eu peguei, a pessoa colocou aqui, o que é ser livre para você, né? Ela me respondeu, hoje sair e respirar, sem máscaras, sem medo. Que a gente passa uma situação diferente, né? Mas aí eu vou te dizer o seguinte, que a liberdade, ela começa de dentro para fora. O que tem aí dentro que você não tá aguentando, que você precisa sair para respirar? Que você não consegue respirar, né? Sem máscara, sem medo. Trabalhar o interior. Esse aqui é o autoconhecimento. Então, o primeiro passo rumo à liberdade é ter clareza. Então, aqui, por que você está sentindo presa, tão presa? Claro que a gente está numa situação difícil, num momento difícil. Mas a dica que eu dou é que a liberdade, ela começa dentro de você. É saber que isso vai passar, que é um tempo, que você pode se preparar para sair muito melhor disso tudo. Ótimo. E agora, por que você sentiria livre se você tivesse tudo isso? Por que você se sentiria livre? Então, aqui a gente vai identificar com isso tudo, assim, para a gente ter a clareza mesmo, identificar a situação que você está hoje. Você vai fazer um mapa, vai anotar, essa é a situação que eu estou hoje. Qual que é a situação que eu desejo? Qual que é a situação de liberdade para mim? É essa aqui que eu desejo. O que eu tenho que fazer aqui nesse caminho para que eu chegue aqui nessa situação desejada? Então é isso. Agora, o segundo passo rumo à liberdade é ter autonomia. Autonomia financeira, como que a gente faz? É um passo de cada vez. Tudo é um passo de cada vez. Você pode procurar um mentor, igual eu falei anteriormente, a Natália Arcuri, é uma excelente, tem um livro dela, você pode comprar o livro dela.
Você pode comprar livros que te ensinem essa arte, como os do Napoleão Hill, tem vários outros. Então, a primeira coisa sempre é saber quanto você ganha e quanto você gasta. Uma planilha financeira, ela te ajuda muito nisso. É só você pesquisar e entrar nessa, mas é muito necessário que você se organize. A segunda é a autonomia emocional, autonomia mental, autonomia de saber quem fica na sua bolha, quem você escuta e quem você não escuta, a opinião de quem vale para você e a opinião de quem não vai valer para você. É conseguir se deter diante aos impulsos, é falar só quando você quiser falar, é ouvir também só o que é importante para você. Então, isso tudo é ter autonomia, é ter jogo de cintura, é saber, é se amar em primeiro lugar e saber a pessoa maravilhosa que você é e dos valores que você tem. Então, essa aqui é autonomia emocional e mental. Emocional e mental é você ter equilíbrio. Equilíbrio no que você pensa, equilíbrio nas suas ações, no dia a dia, que você consiga se equilibrar. Então, o segundo passo rumo à liberdade é ter autonomia, tanto financeira como emocional e mental. O terceiro passo rumo à liberdade é a mudança de hábitos. É conseguir mudar maus hábitos. E como que a gente faz isso? A gente consegue mudar maus hábitos persistindo. Primeiro, identificando os maus hábitos. Você tem que saber que hábitos que estão te prejudicando. Depois que você identifica, você viu lá o primeiro passo, né? Clareza. Depois que você identificou os maus hábitos que estão te atrapalhando a se sentir livre, a ser livre de verdade, porque quando a gente tem maus hábitos, a gente fica preso a coisas, a gente fica preso a pessoas, não é mesmo? A gente fica dependente emocionalmente muitas vezes, então aquilo vira um vício, vira um hábito ruim. Então, como que você muda hábitos? Muitos especialistas falam que as pessoas conseguem mudar um hábito quando elas conseguem se livrar daquele mau hábito durante 21 dias. Mas já tem outros especialistas que falam que realmente consegue se livrar, mas não consegue manter. Então, o que o ideal é que você consiga ficar 30 dias sem um mau hábito. O que eu faço? Eu já fiz o teste comigo e eu consegui me livrar de uma dependência emocional fazendo esse exercício. Como que é? Aqui, ó, eu divido, faço um papelzinho e divido aqui do jeito que você quiser, tá? Aqui eu vou pôr 5. Certo? Aqui no total tem 30 quadradinhos. Aqui, ó, você anota o primeiro dia. Vamos supor que você começou a viver sem aquele hábito. Vamos ver o cigarro. Vou ficar 30 dias sem o cigarro. Ou vou ficar 30 dias sem beber, que eu já não tô legal com a bebida, já tô aumentando. Ou vou ficar 30 dias sem comer doce. Aquela pessoa que não consegue ficar sem doce. Então, ela faz esse quadradinho e põe a data lá que ela começou. Vamos supor, 1 de junho. E aí, ela passou um dia, ela conseguiu ficar sem o doce, ela risca. Passou outro, ela risca. E ela vai fazer isso durante 30 dias. Os primeiros 10 dias vão ser 10 dias difíceis. Embora nos primeiros dias aqui, ó, talvez nos 3,
primeiros dias, a pessoa vai até ficar animada, porque é uma novidade. Depois vai ser duro aqui, esses 10 dias. O segundo bloco de 10 dias vai ser duro também, mas aí vai ser uma fase de adaptação. Ela já consegue ficar sem aquele mau hábito mais tranquilamente, mas ela ainda tem que fazer um esforço para manter a vida sem esse mau hábito. Os especialistas, eles falariam que a pessoa precisava tentar até o 21º dia. E ele, inclusive, tem razão, mas aqui a fase de adaptação, a pessoa chega aqui e já está cansada, ela fala assim, eu já consegui durante 21 dias, agora eu posso dar uma relaxadinha e tal, porque a fase de adaptação também é dura. Então, a pessoa tem mais 10 dias aqui para se acostumar a viver sem o antigo hábito. E aí é mais eficiente. Eu te falo de carteirinha que comigo funcionou e já funcionou com outras pessoas também. Então, a mudança de hábito é muito importante. A gente tem que observar o que a gente faz todo dia, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente come, o que a gente faz todo dia. E aí refletir, quem manda aqui nesse terreiro? Quem manda aqui nessa porra toda? Sou eu ou é o hábito, né? Então é uma forma de você refletir e ver o que você faz diariamente, quem que manda no negócio. É você ou é o hábito? Então, para você conseguir ter liberdade, realmente ser livre na sua vida, você tem que conseguir mudar os maus hábitos, ou os bons hábitos, ou o que você quiser mudar. E essa aqui é uma forma muito eficiente de você conseguir mudar. A última dica para você ser livre é você acreditar em quem você é. Então você é você saber que você tem o seu valor, é você saber que você tem aí dentro o poder necessário para conseguir o que você precisa para mudar, para conseguir o que você precisa para se sentir livre, para conseguir o que você precisa e quer para se transformar. É que você tenha certeza de quem você é, que você é capaz, que você é seguro do que você faz, você é responsável pela sua própria vida, você pode ser autor da sua própria vida. Então é você ter a certeza do valor que você tem e de como você pode usar as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos para que você se sinta mais livre. Então, se você não anda se conhecendo bem, é o momento de investir em você, investir no seu desenvolvimento pessoal, investir no seu autoconhecimento. O autoconhecimento é a base. É a base para a liberdade. Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você quer, se você não sabe o poder que você tem, como conquistar a liberdade? Então, essas são 4 dicas preciosas que eu tenho para te dar hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo para você. Mua!